Vamos abrir, amados e amadas, as nossas Bíblias, por gentileza. Livro dos Gálatas, o capítulo é o 3. Nós vamos ler dos versos 26 e 27. E eu vou, esta manhã, nessa celebração de hoje, usar uma tradução aqui que vai um pouquinho de encontro a de vocês. Gálatas capítulo 3, versos 26 a 27. Podemos? O texto diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Digo assim: todos nós somos filhos de Deus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Mensagem, portanto, tem por tema: filhos da vitória, filhos da glória. É o que nós somos. Somos os filhos de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui com categoria para a igreja na região de Galácia. E o ministrar a eles o serem filhos de Deus, com a palavra os levou à compreensão de que estavam mergulhados no corpo, ou inseridos no corpo de Cristo. Ontem, por ocasião da ceia do Senhor, na palavra da ministração da ceia, nós falamos sobre isso, né? O ser corpo de Cristo. Desta forma, quem somos? Tivemos uma palavra ministrada pela pastora Jonadark falando sobre identidade, e vamos continuar no dia de hoje, agora olhando para nós mesmos e nos autoavaliando, e para a palavra que é o espelho, responder a pergunta: quem somos? Quem somos? Se colocarmos um papelzinho na mão de todo mundo para dizer, né, quem sou, aí cada um vai responder de uma forma. E é possível que muitos venham a colocar: somos filhos de Deus. É a primeira coisa que nos vem à memória. E sermos filhos de Deus é sermos nobres. Porque nós sabemos que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, é da nobreza. Se Ele é o Rei dos reis e nós somos os filhos, nós somos do reinado, nós somos da nobreza. Então eu gostaria que você fosse comigo à Bíblia, em 1 João, a sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, o capítulo 3, verso 1, para entender como que nos tornamos esses filhos de Deus. O que Deus levou? Quem nos deu? O que nos promoveu? Embora saibamos que não temos, até mesmo aos nossos próprios olhos, nenhum valor, nós sabemos da realidade natural das coisas. Somos falíveis e até certo ponto descartáveis. Muitos de nós até, e muitos seres humanos, passam pela vida sem deixar marcas quase. Poucos são os que são mencionados na história. Nós que estudamos a história, vamos ver aí que poucos são as pessoas que são mencionadas. E se forem olhar as mencionadas, poucas são as que ganham notoriedade pelos feitos nobres. Comumente, as notoriedades são demarcadas pelas mazelas, pelas atrocidades, pelas coisas terríveis que marcam o legado daquela pessoa. Lamentavelmente.
Nós somos os filhos de Deus. E precisamos deixar marca, mas é a marca da justiça, é a marca da fé, é a marca da glória. Porque estamos mergulhados, ou seja, batizados. A palavra mergulho aqui, batismo quer dizer inseridos em Cristo. Em 1 João capítulo 3, verso 1 diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, ou não o conhece. Não conhece. Só vai dar valor e só vai entender o que é ser filho sobrenatural, filho de Deus, quem conhece a Deus. E aonde estão os conhecedores de Deus, senão no meio, no seio da própria família de Deus? Então nós temos que ter um entendimento claro acerca da visão dos de fora em relação a nós. A visão dos de fora em relação a nós é uma visão pequena e distorcida. Veja que quando os discípulos de Jesus começaram a fazer os milagres, a irem fora de Jerusalém, a pregar Jesus, o Cristo ressuscitado, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, enviado ao mundo, eles foram chamados de cristãos. E a palavra cristão significa um Cristo pequeno, a pequena imagem de Jesus, pequeno Cristo, ou seja, pejorativo. Mas a própria cristandade, séculos depois, assumiu esse apelido como sendo a sua vida, ou seja, a imagem distorcida se tornou uma visão real para os seguidores de Jesus, e por isso passaram a não mais viver como os discípulos da igreja primeira, passaram a viver assim como cristãos pequenos. Os mesmos feitos de Jesus não eram mais reproduzidos, a glória de Deus não era mais manifestada. Os pequenos cristos tiraram do Senhor a visão maior do Deus Todo-Poderoso e passaram a pregar uma imagem nas catedrais. Por isso veio a reforma. Hoje, nós temos que abrir os olhos para esta realidade espiritual, queridos. Nós somos nobres e só vamos reconhecer a nossa nobreza e a nossa posição uma vez que nos apresentamos com muita acuidade em conhecer o Senhor. E o próprio Jesus nos alertou: prossigam em conhecer e em conhecer o Senhor. A oração de Jesus, em João capítulo 17, para que viéssemos a compreender o nosso legado e manifestar realmente quem nós somos às pessoas, era para que todos sejam um só. João capítulo 17, versículo 21. O conceito é o do entendimento que, como corpo unidos, queridos, nosso maior comprometimento é com Ele, e a vida é nele. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, como diz a palavra em Efésios. Mas avança mais. Paulo, descrevendo aos Gálatas o capítulo 4, verso 7, ele vem falar da questão da herdade que nos pertence. Quem somos? Filhos da vitória, filhos nobres, portanto herdeiros da glória. Olha o que ele diz: assim, você já não é mais escravo, mas filho. Repita comigo: eu não sou escravo, mas filho. E por ser filho de Deus, também o tornou herdeiro. Ou seja, se é filho de Deus, Deus também te tornou seu herdeiro. Mas o que eu quero centrar aqui é: você não é mais escravo. Nós temos uma dificuldade enorme para entender isso.
Quando o povo de Israel saiu do Egito, com mão forte, braço poderoso de Deus, o Senhor se apresentou aos egípcios como o Deus da liberdade, o Senhor libertador. Impôs sobre eles as pragas, e eram o império mais poderoso daquele tempo. E a maior das pragas foi a morte dos primogênitos, para dizer: o primogênito que vale é o meu filho, o unigênito de Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Mas veja que nem todo esse ato de Deus que nós conhecemos, já vimos por filme, já lemos o livro do Êxodo, já foram tantas vezes pregados, a mentalidade de escravo é dura, é difícil de ser retirada. Já várias vezes compartilhei aqui acerca disso, porque Deus permitiu que eles saíssem do Egito e poderiam ir muito facilmente pela península do Sinai, o delta do Nilo, passando pela faixa de Gaza, já que Deus tinha e teve um braço poderoso, poderia subjugar os gigantes que estavam na região da Filístia, da antiga Fenícia, dos filisteus, transformá-los em pó e levar o povo com um braço forte também para a terra prometida. O problema é que eles tinham uma mentalidade escrava. Como tratar os escravos do Egito e transformá-los em filhos nobres, dignos da herança da terra? Deus então permitiu que eles fossem pelo caminho do deserto. E de pronto foi manifestando a mentalidade escrava. Na primeira dificuldade que tiveram após a travessia do mar, depois de dançarem aos sons de tamborins, ministrado por Miriam, irmã de Moisés, se depararam com a realidade dura do deserto. E a realidade do deserto era uma caminhada difícil, sol escaldante, embora tivessem eles a nuvem para os proteger do sol durante o dia e uma coluna de fogo para os aquentar à noite e dirigi-los, ainda assim a mentalidade de escravos levava a pensar: lá no Egito era muito melhor. Por que a gente saiu do Egito? Você lê o Êxodo, vai ver lá as reclamações e o que o coração voltava para trás em dizer-lhes de saudosismo: lá tem cebola, lá tem pepino, e nós estamos aqui no deserto. Cebola e pepino? Não, levanta a mão aí, quem gosta bastante de cebola e pepino aí. São poucos, está vendo? A gente come porque tem que comer. A cebola, então, a maioria come porque faz bem para o coração, né? Já dizia o meu pastor anterior o seguinte: cebola é bom para o coração, então é remédio, não estou doente, não quero cebola, não é? Cebola, irmãos, mastigar uma cebola, mesmo que seja num churrasco, não é uma coisa muito legal, não. Você come para fazer um temperinho, para fazer uma graça. Pepino é duro, né? É duro. Uma conservazinha ainda vai, mas, né? Difícil. E ultimamente está caro. Você comer um negocinho daquele lá que... Gente, eu sinceramente, o gosto do pepino para mim tem o mesmo gosto da parte da melancia que a gente joga fora. Não é verdade? Para que então joga fora aquela parte branca da melancia? Se você come pepino, come aquilo também, é a mesma coisa. Inclusive é a mesma formação, a mesma massa. Tudo que tem no pepino tem naquela parte e a gente joga fora, mas paga para comer pepino. Vocês estão entendendo? O que Deus quis fazer com o povo de Israel era que na caminhada mostrar-lhes que Ele era o Senhor, e era dele que viria o sustento. O nobre do sobrenatural entende que só no Senhor e do Senhor vem a progressão, a continuidade, a vida, seu sustento e sua glória. Deus promoveu a eles o maná, que é isso, que eles não sabiam nem o nome daquele troço que caía do céu miraculosamente no deserto. A palavra maná quer dizer que é isso,
não sabiam, produziam os bolos. A Bíblia fala que os bolos tinham doce, mas um sabor, né? Da tradução original, um pouco perdida, é como se fosse o manjar do céu. Eles nem sabiam definir. Mel, manjar do céu, um gosto diferente. A ponto de que, quando receberam na primeira vez, a ordem de Deus era a seguinte: pegue a porção para o dia. Mas a mentalidade de escravo é tão grande que não se sabe o que vai vir amanhã, é melhor esconder. E o que esconderam apodrecia, putrefacia, mau cheiro, bichos, porque não era para guardar. Queridos, o nosso sustento é dia a dia. A palavra de Deus diz: nunca se viu o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Seja justo, filho nobre, não vai te faltar nada. Deus está provendo, Ele está abrindo a porta. Quando Abraão precisou do sacrifício, Deus proveu o cordeiro atrás dele. Ele estava para imolar o seu filho e Deus disse: não, não é assim. E um balido ele ouviu. Era uma ovelha preparada para o sacrifício. Deus tem sempre provisão para você. Levante suas mãos e diga: a glória de Deus provê a minha provisão. Parece até redundância, que ela provê a minha provisão. Ela traz o que eu necessito. A presença de Deus, a obediência ao Senhor providencia. Mesmo com mentalidade escrava, Deus ainda tinha alguém com mentalidade divina. Era Moisés. Senhor, falta água. O povo clama, como eu faço? Tem aí a água. Não, mas eles estão dizendo que é água amarga. Providenciou um arbusto que jogou dentro dos potes de água e a água passou a ser água doce. Falta carne. Codornizes vieram tocadas pelo vento. Os milagres que Deus foi fazendo. E após toda a jornada de 40 anos, somente 2 dos que saíram do Egito herdaram a terra. Uma mentalidade de escravo era tão grande que todo o povo teve que ser renovado. Irmãos, nós já fomos renovados pela morte de Cristo. Somos batizados, como diz o texto de Gálatas capítulo 2, em Cristo, porque Ele morreu para nos renovar. Uma vez mergulhados nele, é a mentalidade dele, é o cabeça, que é Ele que se torna a nossa mente e a nossa vida. Nós só precisamos renunciar a nós mesmos. Por isso Jesus diz: aquele que quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Herdeiros da glória. Os herdeiros, a família de Deus tem uma responsabilidade: reproduzir para as próximas gerações, para aqueles que convivem conosco, a vida de Deus, que é a nossa vida. Isso se chama multiplicação ou valorização do legado. Família de Deus é família para sempre. Repita comigo: família para sempre. Nós não mudamos a nossa tábua, não mudamos a nossa lapela, não mudamos o nosso estandarte. O nosso estandarte é a cruz. A nossa marca é a cruz. A nossa vida é a cruz. Não podemos negociar esse legado. Se assim o fizermos, queridos, nós estamos abrindo mão da nossa identidade, e de filhos da glória passaremos somente a manter a mentalidade de escravos. Mas glória a Deus que o Senhor é misericordioso conosco, porque mesmo com os nossos tropeços, com as nossas falhas, com a nossa incapacidade, Ele providenciou para nós o socorro. Vamos para Romanos capítulo 8, versos 14 e 15.
O que nós precisamos para nos manter na trajetória, para que a nossa responsabilidade com o legado que nos foi confiado e que Deus em Cristo nos mantém, possamos continuar seguindo. Romanos capítulo 8, verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Eu quero chamar a atenção, volta com o versículo na tela por gentileza, de Romanos 8,14. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Se você notar pela palavra, é o anterior. Isso. Pois vocês não viveram de acordo com a carne. Não? Tem certeza? Vê essa tradução que eu estou lendo aqui, por gentileza, na tela. É outra tradução. Romanos capítulo 8 é 14. Por 15 agora. Isso. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem. Perceba o que está no texto aí exposto. Espírito, esse primeiro. Depois o segundo. Mas receberam o Espírito. Irmãos, isso na linguagem original é claro. Está falando de qualquer espírito. Na primeira frase. Um espírito. Notadamente o espírito humano ou o espírito malignos. A tradução original não faz distinção entre ambos, porque a pessoa pode estar na carnalidade ou pode estar direcionada por um espírito maligno, ambos escravizam a mente. Mas na segunda frase, mas vocês receberam o Espírito que os torna filhos de Deus. É o Espírito com letra maiúscula. É a pessoa do Espírito Santo. A pessoa de Deus. Aqui, há notadamente o que é oferecido de Deus aos filhos nobres. Retirou de nós o espírito natural quando optamos pela escolha, porque para entendermos nós precisamos ir a 1 João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versos 12 e 13, joga aí para mim por gentileza. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade na carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Quando detemos em nós a escolha, optamos, abrimos a visão e recebemos o Pai, passamos a clamar Abba, o Espírito de Deus nos acolheu. Aí, irmãos, veja bem, quando o Espírito de Deus nos acolhe, Ele nos pega pela mão e direciona. Não importa a sua fragilidade, não importa como está a sua vida, ou em que pecado você caiu, Deus está trazendo você de volta para o seu cuidado, sempre. Ele não te abandona, Ele não me abandona. Se não entendemos esta posição que o Senhor nos deu, querido, nós fragilizamos a nossa fé e não entendemos o propósito de Deus para conosco.
Ele está sempre cuidando de você. Os filhos da glória têm esse entendimento. Eu posso ter mente fraca, eu posso estar sofrendo, eu posso estar subjugado a uma posição, eu posso ter caído e tropeçado pelo meu pecado. O Senhor está sempre de volta para te acolher. O sangue de Jesus fez isso por nós. O sangue de Jesus é a nossa válvula de escape, e o Espírito Santo nos leva a ela. Agora, se não entendermos isso, querido, nós perdemos o nosso legado. Vamos para Romanos capítulo 9, versículo 8. Paulo constantemente trouxe à igreja de Roma esse entendimento, porque era um povo que tinha dificuldade para entender o que era ser filho de Deus, pois o tempo todo e durante toda a sua vida foram doutrinados e criados para serem filhos do imperador. O seu Deus era César. Agora precisavam entender que havia um Deus poderoso maior, que era o Pai. Romanos 9:8 diz: noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Para finalizar aqui, o ápice dessa palavra nessa manhã, não é por mérito, não é por descendência, não é pela carne e pela força da sua decisão, mas é pela promessa. E Deus prometeu. Se você crê, é filho de Deus. E uma promessa Ele nos fez. Vai nos guiar pela mão, vai nos socorrer e vai nos ajudar, vai mudar as situações, pode até mudar as leis naturais, porque nós não somos filhos naturais, nós somos do sobrenatural. Quando cremos isso, queridos, não há nada que pode nos deter, nada nos tira da nobreza, nada nos depõe da glória, mas o Senhor é tudo em todo lugar e tudo em nossa vida. A vida de Deus é a nossa vida, e a nossa trajetória é uma trajetória de legado divino. Que Deus prospere essa palavra na sua vida, para que você creia mais, entenda, Deus tem promessas maravilhosas para você. Vamos colocar de pé em nome de